Então a igreja está avançando, mas também conforme a igreja avança, vem problemas, porque todo avanço, ele é acompanhado de perseguição. Tem irmãos querendo avançar, mas ficam reclamando dos levantes que acontecem. É entender que todos aqueles que Deus faz avançar, ou levanta, ou prospera, juntamente com isso, vai se levantar perseguição, vai se levantar problemas, vai se levantar investida de Satanás. Faz parte de todo o crescimento. Quem não quer passar por investidas do inimigo, então não cresça. A igreja está avançando, e com isso a perseguição está aumentando. Aí o que acontece? Herodes está vendo a igreja crescer, e eu preciso lembrar que Herodes era um rei dos judeus, não é dos romanos não. Judeus, o povo de Deus. Herodes vendo a igreja crescer, ele começa a perseguir a igreja. E isso está agradando aos judeus. E ele continua, ele vai prosseguindo nas maldades. Ele começa a perseguir. Aí ele pega Tiago e mata Tiago. Isso agrada os judeus. Ele continua. Aí agora, ele quer matar Pedro, mas a estratégia dele começa por prender Pedro. E é interessante porque o versículo diz que ele vai avançando porque ele vê que isso agrada os judeus. Ou seja, então aqui tem duas figuras: aquele que está perseguindo a igreja e aquele que se agrada da perseguição. Estou falando isso porque tem pessoas que acham que só vai vir juízo para aqueles que estão perseguindo, mas aqueles que estão se agradando de qualquer coisa que é feito contra o povo de Deus, também vai haver juízo. Já viu pessoas que são assim? Elas não fazem nada, mas quando elas veem os outros fazendo, ficam todas alegres, felizes, se regozijando, alegres. Bem feito, caiu. Está achando que não vai vir juízo? São dois povos, são duas figuras, na verdade estão juntas, que elas estão unidas. O que maltrata e o que se regozija. Porque quem é servo de Deus não se regozija com injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Porque por incrível que pareça, eu preciso lembrar os irmãos, eu estou falando de judeus, judeu é o povo de Deus, eu estou dizendo que tem o povo de Deus se alegrando, porque o inimigo está afrontando e perseguindo o próprio povo. E é engraçado porque as pessoas falam assim: boa era a igreja primitiva, que não tinha problema. Os saudosistas, como se tudo do passado fosse bom. Não, a igreja primitiva tinha muitos problemas. Eram judeus, povo de Deus, se levantando contra a igreja de Deus. Só que Deus tem juízo para ambos os lados. Eu estou falando isso porque, Pedro, você não precisa ficar preocupado nem se levantar contra o povo dele, porque é ele que julga o seu povo. Temos que parar de ficar jogando indiretinha para os outros, querendo se justificar. Fica tranquilo, porque daqui a pouco Herodes vai se encontrar com Deus lá na frente da história. É nesse mesmo capítulo. Para quem não sabe, Herodes daqui a pouco ele vai ser comido de bicho. Tem juízo de Deus. Para alguns pode demorar, mas para outros vem a cavalo. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, minha irmã. Se você está sendo uma pessoa justa em Deus, seguindo as verdades de Deus, seguindo a palavra de Deus, ainda que se levantem, ainda que te persigam, ainda que te maltratem, ainda que te firam, fique tranquilo que existe um juiz, e esse juiz é justo. Amandoreva, Súria, Radás. Herodes, ele está fazendo isso porque quer agradar pessoas. E eu preciso lembrar, líderes, pastores, nós não fomos chamados para agradar pessoas. Nós não fomos chamados para agradar povo. Nós fomos levantados por Deus para fazer a vontade dele. Herodes está tentando fazer isso.
E aí ele tem uma ideia que para ele é brilhante: vou prender Pedro e não vou matá-lo agora. Era a época dos pães ázimos, antecedia a Páscoa. Deixa passar a festa, passando a festa eu mato Pedro. E aí coloca Pedro agora numa prisão máxima. E a prisão não era só máxima. Para um homem justo, ele levanta 4 quaternos de soldado, ou seja, 16 soldados. Como se o homem fosse perigoso, pastor Zé Romário. Eu estou colocando Pedro numa prisão real, com 16 guardas para vigiá-lo. Dentre esses 16, 2 estão do lado, um de um lado, outro do outro. Mãos e pernas amarradas. Na verdade não é amarrada, ele está em prisão mesmo. Era ferro. Assim Herodes tem uma brilhante ideia. Ele fala: agora eu acabo com esse camarada. Por quê? Porque se ele acaba com o pilar da igreja, a tendência é dispersar a igreja. Entenda que sempre a estratégia de Satanás é tentar atingir os pilares. Eu estou falando isso porque tem crente que está reclamando: meu Deus, eu não consigo entender que prova é essa que eu estou passando, que luta é essa que eu estou passando. É porque Deus te chamou para sustentar. Porque se você fosse qualquer uma, o inimigo não estava nem aí para você. Mas como Deus te escolheu e te separou para ser um sustento, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na sua igreja, seja na sua família, o inimigo vai tentar te destruir. Porque se ele destrói o pilar, ele destrói o edifício. Pastor, então você está dizendo que eu devo me alegrar? Não estou falando isso. Eu estou querendo te mostrar que no reino de Deus existe uma importância sobre a tua vida. Existe uma importância no teu chamado. Você não é qualquer pessoa. Entenda que o inimigo sempre vai tentar destruir pilares, como ele tentou matar Tiago, matou Tiago e agora está tentando matar Pedro. Por quê? Porque existe uma importância no mundo espiritual. A igreja ela está começando. Se uma igreja está começando, você mata o apóstolo, o que vai acontecer nessa igreja? Ela não vai ter estrutura. Da mesma forma, o inimigo não vai fazer contigo. É estratégia, o inimigo é estrategista. Ele poderia arrebatar os mais fraquinhos, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em pegar pessoas que têm influência, pessoas que são resposta de Deus, pessoas que são ferramentas de Deus, pessoas que são usadas por Deus, pessoas que são estratégicas na igreja, nas casas, nas famílias. É a estratégia dele. E assim Deus está fazendo agora com Herodes. Coloca o homem preso. Prisão. Preso está ali. Pedro está ali preso. Só que é engraçado que o texto vai dizer que Herodes o prendeu, mas o escritor vai dizer que Pedro está sendo guardado. Tem situações que você está passando na vida, que você está achando que é o inimigo que está tocando, que está agindo, está te prendendo, te limitando, e é Deus falando assim: eu estou permitindo porque eu estou te guardando. Talvez você ache que é prisão, ou talvez quem está de fora, que não te entende, não tem intimidade que você tem com Deus, está achando: meu Deus, acabou, já era, acabou, é o fim, está preso. E Deus está falando: não. É só o começo, é só uma experiência, porque vocês estão achando que é prisão, mas para mim é livramento. Entenda isso. Tem situações na vida que nós estamos ficando muito preocupados, desesperados, e às vezes é o próprio Deus nos guardando de coisa lá na frente. Irmãos, quantos de nós já não passamos por experiências, às vezes simples? Ou o ônibus quebrou, o carro quebrou e você estava atrasado ou atrasada. E naquela hora você resmungou, chorou, porque o carro não pegou no horário, você se atrasou. Mas quando depois você chegou no local, você ficou sabendo que naquele trajeto houve um acidente. Aí tu lembra: meu Deus do céu, se o carro tivesse funcionado, talvez eu estaria nesse acidente.
É Deus falando, você está achando que as coisas estão dando errado na sua vida, mas eu estou te mostrando que eu estou te guardando. Porque aqueles que estão ligados no Senhor, ainda que no momento não entendam, mas na frente entenderão que em todas as circunstâncias é Deus nos guardando. O que Paulo diz a esse respeito, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que isso, pastor? Mas eu estou desempregado, meu patrão me mandou embora. Ei, talvez é Deus te guardando dessa empresa, que poderia acontecer algo pior. Mas Senhor, fulana me abandonou, largou, era tão minha amiga, sumiu. Às vezes é Deus te guardando dessa amizade, de um problema maior. Nós temos que começar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é de qualquer um, daqueles que amam a Deus. Mas enquanto é isso, Herodes, ele está, conforme ele vê o povo se agradando, o texto está dizendo que ele está continuando em perseguir, em maltratar, ele está avançando nisso. E a igreja, no outro ponto, a igreja, ela continua em oração, foi o último versículo que nós lemos. Herodes avança na perseguição, ele continua, e a igreja também continua na oração. Eu estou falando isso por quê? Porque o inimigo em algumas pessoas aqui está avançando, continuando em perseguir, e alguns dos crentes parando, desistindo. Mas o texto é claro. Herodes avança na perseguição, continua na perseguição, e a igreja também continuamos em oração. O inimigo continua a avançar contra mim, mas eu continuo orando com a igreja. O inimigo continua a me maltratar, mas eu continuo orando. O inimigo se levanta para perseguir, mas nós perseveramos em oração. Eu não vejo uma igreja que para. Eu não vejo uma igreja que entrega. Eu não vejo uma igreja que esmorece. Uma igreja que desiste. Na mesma proporção que o inimigo avança para atacá-la, é a mesma proporção que essa igreja se levanta e continua a orar. A nossa preocupação com governos, com lideranças, com juízos no nosso país, não deve estar em atacá-los verbalmente, mas deve ser proporcional à oração. Quanto mais o inimigo levanta autoridades contra a nossa igreja, mais nós devemos nos levantar para orar. Coisa linda é ver que a igreja ela continua a orar. Ela não para. Eu estou cansado. Tudo são pessoas falando contra mim, são pessoas me perseguindo, pessoas me caluniando. Está vendo os irmãos indo embora, desistindo? Não, os irmãos, está levantando, vamos orar. Vamos nos reunir para orar. Falaram mal de mim, vamos orar. Estão me perseguindo, vamos orar. Está tendo problema no casamento, vamos orar. Problema no ministério, vamos orar. Falta de dinheiro, vamos orar. Falta de emprego, vamos orar. A igreja não para de orar. Só que eu falei no início que aonde tem oração, tem resposta de Deus. Aonde tem oração tem provisão de Deus. Aonde tem oração tem a mão de Deus. Aonde tem oração, Deus ele entra à frente e faz milagres. O que nós não podemos é parar diante dos ataques do inimigo em nosso favor. Nós precisamos também continuar a orar. E qual a oração da igreja? Deus liberta Pedro. A igreja está orando a mesma coisa, irmãos. Eu quero alertar os irmãos o seguinte: não adianta nós nos unirmos para orar e cada um orar uma coisa. Unanimidade é termos uma única voz, uma única direção, um único propósito. É engraçado que quando nós convocamos semana de oração, relógio de oração, a maioria, cada um ora por si. E é engraçado que o pastor Reinaldo sempre levanta, pastor aqui sempre levantam propósitos de oração. E poucos são os que oram pelos propósitos. Porque nós temos a tendência de orar por aquilo que eu preciso. Só que eu disse que o que nós ligamos na terra é ligado no céu.
Então não adianta fulano estar orando por uma coisa, fulano, outro ciclano por outra, outro está orando por outra. Não adianta, nós não estamos ligando. Nós nos reunimos, mas não estamos unidos. A igreja agora, nesse momento, eles são com a mesma oração. Deus solta Pedro. Deus livra Pedro. Deus não permite que Pedro morra. Deus, por favor, toca lá naquela prisão, liberta Pedro. Deus liberta Pedro. E quanto mais Herodes avança, a igreja continua. Deus solta Pedro. Deus toca em Pedro. Deus livra Pedro. Essa é a oração. A igreja está orando unanimemente todos os dias pela mesma causa. Aí o que acontece? Sempre o que acontece até hoje, nos dias de hoje. Deus ouve a oração. Lembra quando o povo estava cativo lá no Egito? Quando Deus levanta Moisés, ele fala o que para Moisés? Moisés, eu estou te chamando porque eu ouvi a voz do meu povo. Meu povo me clamou. Eu ouvi a voz dele. E eu quero te chamar agora para você libertar esse povo. Esse povo não vai sair fugitivo do Egito. Eles serão livres. Olha, eu vou te levantar, Moisés, e você vai falar a Faraó. E Faraó vai mandá-los embora. Faraó vai dar autorização para eles saírem. Mas eu também vou endurecer o coração de Faraó. Mas fica tranquilo que a minha mão está no controle de todas as coisas. Até no coração endurecido de Faraó, eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou te chamando, porque você vai livrar o meu povo. Porque o povo orou. Agora está o povo orando, eu falei. A igreja está orando na casa da irmã Maria. Eles estão reunidos na casa da irmã Maria, mãe de José Marcos, e a oração é: Deus livra Pedro. Deus livra Pedro. Deus, opa, o que é ligado na terra está ligando aqui no céu. Vocês querem que eu livre Pedro? Com certeza. Até porque o que vocês estão orando está debaixo do meu propósito. Eles orando, Deus envia um anjo na prisão. E é lindo isso, porque eu falei que são, eu não, né? A Bíblia diz que são 16 soldados. Só do lado de Pedro tem um de cada lado. Agora o anjo desce, mas ninguém vê o anjo. Já começa o milagre aí. Ninguém vê o anjo. Só vou avançar a história só para aplicar isso aqui. Depois que Pedro se livra das algemas, né? Se livra não, a palavra libera ele das algemas. Ele passa pela primeira porta, ninguém vê ele. Passa pela segunda porta, ninguém vê ele. Ou seja, Pedro está passando despercebido. É porque tem momentos que passar despercebido é bom. Tem pessoas na igreja que estão reclamando: ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me dá uma oportunidade. Só que tem momentos que é maravilhoso que ninguém te vê, mas que o anjo de Deus sempre esteja te guiando. Ninguém está te vendo, mas o anjo te viu, liberou uma palavra e ainda está te guiando. E tem pessoas brigando para serem vistas por romanos, estão brigando para serem vistas por homens, estão brigando porque querem ser enxergadas. Se você soubesse como é bom às vezes não ser visto. Tem momentos que eu e minha esposa estamos viajando para fora do estado. Está só eu e ela. Momento que a gente quer ficar sozinho com as crianças. Aí vem: ai, pastor Renan e pastor Hélio. Eu falei: não acredito. Meu Deus, até aqui? Como eu queria ficar sozinho? Quantos esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem levantado no nosso país, no mundo, que não tem privacidade para fazer nada? Porque estão reclamando de área VIP. Já ouviu isso agora na igreja? Ah, estão reclamando de área VIP. Depende. Mas, por exemplo, a igreja sempre teve área VIP. Olha a área VIP ali. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Quando tem um coffee break, toda a igreja sobe? Hein? Então é o que? Área? Não tem? Sempre teve. A nossa igreja não reserva exclusivamente lugar para os pastores.
Mas no início nós reservávamos, inclusive era aqui no púlpito. E o que é isso? Área? Qualquer um pode sentar? Agora, quando você cobra para isso, aí já começa a ser um problema. Agora, ter, às vezes, um espaço reservado para algumas pessoas, às vezes acaba sendo natural. Vamos supor, Neymar é meu amigo, né? Aí liga para mim e fala, pastor Renan, hoje eu vou cultuar aí na sua igreja. Vamos ser sinceros, irmãos. Nossa igreja só tem uma entrada e saída. Ele ia conseguir entrar para sentar aqui? Se nós não separássemos um lugar para ele específico, ele ia conseguir cultuar? Mas isso é culpa do Neymar, da igreja, ou a culpa é do povo que idolatra homens? Quando o cantor vem, todo mundo quer bater foto. A culpa é do cantor, da igreja que reserva, ou é do povo que idolatra pessoas? É por isso que eu quero que os irmãos entendam que nós evite criticar coisas que você não sabe. Cuidado. Ore. Faça como uma igreja. Não sabe, ora. Não sabe, ora. Não sabe, ora. Porque a nossa função é orar. É isso. Porque para cada igreja Deus vai dar uma estratégia diferente. Vai dar uma orientação para a igreja diferente. Nossa igreja é uma estrutura, mas tem igrejas, mega igrejas, e glória a Deus para as megas igrejas, que eles precisam ter uma postura diferente. É necessário, na realidade deles. Para cada local, uma realidade diferente. E aí, eu estava falando dessa questão, aí tenta imaginar o Neymar, meu amigo. Quantos momentos ele gostaria de ser invisível? Quantas vezes ele gostaria assim, eu queria passar despercebido? Eu estou falando isso porque, às vezes, nós estamos pedindo um peso para Deus, e nós não sabemos de fato o quanto isso pesa. Temos pedido para Deus investir na nossa vida, no nosso ministério, mas está disposto a pagar o preço? Porque vai ter momentos que você vai falar assim, como eu gostaria de passar despercebido. O anjo desce na cela, ninguém vê o anjo. E nem Pedro. Porque Pedro está dormindo. Daniel, em meio à prisão, em meio à perseguição, Pedro está sossegado. Em meio à ameaça de morte, porque no dia seguinte o funeral dele estava marcado. No dia seguinte o funeral dele estava marcado. Seria o dia que ele iria morrer. No dia seguinte, ele sabendo que ele ia morrer, Pedro está na cadeia, o que? Dormindo. O sono do justo. Por quê? Porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem os governos, nem a esquerda, nem a direita, nem ministro, nada há de me separar do amor de Jesus. E se nada há de me separar do amor de Jesus, nada vai roubar a minha paz. Nada vai roubar a minha paz. Pedro está nos ensinando, ei, não é sobre não passar por problemas, é sobre entender que até nos problemas eu preciso viver essa paz que excede todo entendimento. Pedro está dormindo, ele está dormindo tanto que o anjo já vai precisar cutucar ele. O anjo cutuca o ombro dele, pastora Cida. Levanta depressa. Levanta depressa. Porque tem coisas que Deus tem pressa de realizar. Principalmente naqueles que estão prostrados. Deus tem pressa. Levanta depressa. Mas como levantar depressa se as mãos e os pés dele estão agora presos? Mas Pedro, ele não vai titubear da palavra que foi liberada por aquele que representa Deus. O texto diz que conforme Deus libera a palavra e Pedro esboça a levantar, as cadeias se abrem. É tipo Pedro falando assim, ó, eu não preciso ver cadeia aberta para agir. Eu não preciso ver um milagre já acontecendo para eu fazer a minha parte. Quando Deus libera a palavra, eu ajo. Tá mãos e pernas atados. Quando Deus fala, levanta depressa, ele levanta, a porta se abre. Ele já levanta com tudo aberto.
Por quê? Ele está debaixo de uma palavra de Deus. Tem muitos servos de Deus que estão esperando Deus abrir para eles agirem, Deus fazer para agir, Deus unir para agir, Deus consagrar para agir. Não, Deus não trabalha com isso. Quando Ele libera uma palavra, Ele já liberou a provisão e o milagre, mas isso só vai acontecer quando você se levantar e depressa. Ele levanta depressa. Eu vim imaginando ele levantando depressa, quer sair correndo. Ele, não, para, agora calma aí. Pega a sandália, cinge os seus lombos e a capa. Mas calma aí, você acabou de falar que é para levantar depressa. Para levantar depressa, mas se preparar, pode gastar o tempo necessário. Eu tenho pressa com aqueles que estão parados. Eu tenho pressa com aqueles que estão prostrados. Eu tenho pressa com aqueles que desistiram. Eu tenho pressa com aqueles que se abandonaram. Agora, para a preparação, pode investir o tempo necessário. Siga as minhas ordens. Pega a sandália, cinge os seus ombros e pega a capa. Porque tem crente que quer chegar na igreja, meu Deus, eu quero fazer, eu preciso fazer, eu tenho pressa em fazer. Não, tem a pressa de se levantar. Sair do pecado, largar adultério, largar mentira, largar de parar de ficar sem pagar os outros, largar o pecado. Isso Deus tem pressa em te tirar. Agora, preparação, Deus ele é meticuloso, calma. Para preparar, eu quero investir o tempo que for necessário. É entender, irmãos, que Deus também tem pressa em nos usar. Mas Deus não usa pessoas de qualquer maneira. Deus não usa pessoas de qualquer maneira. Deus exige obediência, processo e preparação. Obediência naquilo que Ele orientou, processo tinha uma ordem, e preparação tem tempo. Pode ficar. Mas o senhor tem pressa? Não, tenho pressa agora não. Pega. E é lindo entender isso, porque da mesma forma que eu parafraseei com o Egito, quando Deus fala com Moisés, fala: Moisés, olha, eu vou tirar o povo, mas não deixa nada lá não, hein? Arranca tudo de vocês, eu quero tudo que vocês têm, tira tudo. Vocês não vão deixar um nada no Egito. Mesma coisa eu estava falando com Pedro. Pedro, teu funeral estava marcado para amanhã. Eles acham que vão te matar. Mas a minha igreja estava orando e pediu em teu favor. Eu desci. Eu pedi para você levantar depressa. Mas, antes de ir, recolhe tudo que é teu, porque nada que é teu vai ficar nesse lugar de romano. Eu te tiro daqui com mão forte. Isso se aplica à sua casa. Pode ficar tranquilo que Deus vai fazer, nada seu vai ficar para trás. Ninguém da sua família vai ficar para trás. Diante daquilo que Deus sempre vai fazer na sua vida, no seu chamado, nada vai ficar para trás. Mas meu filho ainda é um drogado, fica tranquilo, nada vai ficar para trás. Quando Deus tira, Deus não tira de qualquer maneira. E outra coisa, Pedro, eu falei que eu vou te libertar. Você não vai sair daqui como fugitivo. Porque já pensou, irmãos, se Pedro sai descalço, sem estar cingido, né, nu praticamente, quem olha Pedro andando pela rua vai achar o quê? Alguma coisa de errado. Alguma coisa aconteceu de errado. Logo vão, até porque a notícia correu que Pedro foi preso. Se vê Pedro correndo na rua, sem roupa, descalço, vão falar o quê? Fugitivo. E Deus não tira, Deus não faz nada dele como fugitivos. Deus, ele livra pessoas dos lugares. E isso se aplica também à igreja. Porque eu saio da igreja, mas saio como fugitivo, saio escondido. Porque para entrar na igreja passa pelo processo que for necessário, mas para sair não fala com ninguém. Deus não trabalha assim. E só demonstra que é fugitivo. Quem quer sair, Deus tira pela porta da frente. Quando chega o tempo de Deus tirar alguém de algum lugar, Deus tira pela porta da frente. Quem sai pelos fundos, sem roupa, descalço e sem capa, é fugitivo. Aprenda a sair com a bênção de Deus. Até para sair Deus dá bênção. Até na saída. Mas tem pessoas que não sabem sair. Você precisa aprender que eu preciso saber entrar e saber sair. É Deus falando: Pedro, pega, porque eu não vou tirar você daqui escondido.
Você vai sair daqui pela porta da frente. Para os outros era funeral marcado, mas quando eu entro, eu tiro você pela porta da frente. Pedro levanta, segue tudo aquilo que Deus orientou. Pedro passa pela primeira porta, não é visto. Passa pela segunda porta, não é visto. Agora ele se depara com a porta de ferro. E o texto vai dizer, Augusto, que a porta de ferro se abre. Irmão, eu nunca vi nada se abrir sem ação humana. Sem ação humana. Porque hoje, existe porta automática, porta que é controlada. Hoje a tecnologia ela é tão avançada, a tecnologia, que as portas têm sensores. Agora, eu nunca vi um objeto inanimado ele ser aberto porque reconheceu o poder da presença de alguém que representa Deus. O texto vai dizer que diante da porta de ferro, Pedro e o anjo chegam, a porta por si se abre. Como assim, pastor? Deus, o ferro, mas quem criou o ferro? Quem criou o ferro, irmãos? Então, por acaso, a criatura vai ser maior do que o Criador? Então, toda criatura, ela precisa se render ao Criador. Quando Pedro e o anjo estão diante da porta, a porta reconhece, esse representa o meu Criador, abre. O negócio é tão forte, irmão, que Pedro, ele sai da porta e ele ainda acha que está passando por uma visão. Pedro não tinha caído em si, que o que ele estava vivendo era real. Ele achou que ele estava tendo uma visão. Ele só vai cair em si depois que o anjo some. O anjo guia ele por uma rua e depois o anjo some. Aí Pedro cai em si. Não muito diferente da igreja. Tem pessoas que foram libertas por Deus, viveram coisas extraordinárias com Deus, foram guiadas por Deus, mas acham que estão vivendo uma visão. Ainda não descobriram a realidade nem o propósito delas. Não caíram em si. Vivem por uma visão externa e não por aquilo que Deus chama no teu coração. E é por isso que o anjo vai embora. Porque quem um dia já recebeu de fato a visão de Deus, não precisa mais ser guiado por ele, sabe aonde chegar. Sabe qual é o seu destino. O anjo por acaso falou para Pedro aonde que ele tinha que ir no texto? Sim ou não? O anjo guiou ele até o destino, sim ou não? Porque todos aqueles que foram libertos por Deus e receberam um direcionamento de Deus, sabem o local para onde devem ir. Pedro sabia, Deus me libertou, eu tenho que ir para a casa da irmã Maria. Eu não preciso do anjo aparecer para mim e me guiar. Eu não preciso que o anjo pegue na minha mão e me leve. Eu não preciso que o pastor me pegue no colo e me carregue. Eu não preciso que o meu líder fique me levando para todo lugar. Por quê? Porque eu tenho um propósito definido. Eu sei para aquilo que Deus me chamou. Eu sei aonde eu devo chegar. Eu sei aonde eu devo ir.